Fala galera, nós vamos começar agora a fazer a leitura da questão de número 42 da prova amarela, mas eu vou iniciar tanto a letra A quanto a letra B juntas, porque elas fazem parte de uma mesma frente da matéria, vamos colocar assim. Vamos lá? Em relação aos conceitos de mecânica hidrostática e termologia, assinale a opção correta. Letra A. A transferência de calor por condução e convecção é possível através do vácuo. Letra B. Quando uma pessoa toca com o dedo em um bloco de gelo, o frio flui do gelo para a pessoa. Bom, antes então de tentar responder a alternativa letra A, eu te convido, para ir comigo junto à alternativa B. Primeiramente, nós vamos falar sobre calor e suas propagações, tranquilo? Inicialmente definindo aqui, o que é calor, tá? Então eu coloquei para vocês que calor é a energia térmica que migra do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. O que eu quero te dizer com isso? Calor nada mais é do que uma energia térmica em trânsito que flui naturalmente e espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Só te dando um bizu, corpos com temperaturas idênticas, com mesmas temperaturas, não trocam calor entre si. Perfeito? Então isso é uma grande dica para você responder o seguinte: imagine se eu coloque dentro de um copo, de forma isolada, água a 0 graus Celsius e uma pedrinha de gelo também a 0 graus Celsius. Eles vão trocar calor entre si? Por mais que os estados físicos sejam diferentes entre si, basicamente as temperaturas são as mesmas, então não tem porquê de ter fluxo de calor. Tudo bem? Então, basicamente, alguns erros comuns do dia a dia é dizer que está com calor e que está com frio, né? Você não pode estar, você não pode reter calor, porque a gente já conversou que é uma energia que migra, é uma energia que fica em trânsito. Tudo bem? E o frio, ele também não existe, né? Porque, de forma correta, o frio é a ausência de calor. Só que você não vai sair com uma pessoa pela primeira vez, por exemplo, e dizer, nossa, eu estou com uma ausência de calor. Não vai pegar muito bem. Então acabou sendo algo informal e extremamente utilizado, tá? Então na letra B, quando ele diz que o frio flui do gelo para a pessoa, tá completamente errado. Até porque, como eu te disse, não vai haver fluxo de frio, né? Existe fluxo de calor e basicamente você não pode ter esse fluxo do cara de menor temperatura, que é o gelo, para um outro objeto que está a uma temperatura elevada. Então, alternativa B, esquece, está errado. Agora sim a gente pode fazer a conferência da letra A de acordo com todos os processos de transferência de calor. Vamos lá? A gente começa pela condução térmica, tudo bem? A condução térmica eu defini para vocês como o transporte de energia por meio da colisão molecular. Imagine só o seguinte, que aqui esteja uma barra metálica, uma das extremidades dessa barra eu coloque em contato com uma chama, e basicamente o que vai acontecer com essa extremidade? A temperatura dela vai aumentar. Se a temperatura dessa extremidade aumenta, significa que as moléculas ali daquela região estão ficando cada vez mais agitadas, tudo bem? Elas vão começar a se colidir com as moléculas vizinhas. Então, quando elas colidem com as moléculas vizinhas, elas transferem energia. Só que em momento algum, esse átomo lá da ponta, essa molécula, migrou para outra extremidade da barra. Não. Ela vai ficar ali na sua posição de equilíbrio, ela só vai vibrar mais intensamente, vai dar um golpe no átomo vizinho, das moléculas vizinhas, tá? Essas moléculas, por sua vez, vão ficar mais agitadas, vão transferindo essa energia. Então, se você parar para perceber, tu segurar na outra extremidade da barra, com o passar do tempo, tu vai sentindo um aumento gradual da temperatura, não é isso? Houve, com o passar do tempo, uma transferência enérgica, uma transferência de calor. Então, existem materiais que são excelentes condutores, tá? Que é o exemplo da barra metálica, e existem materiais que são péssimos condutores, que é o exemplo de um bloco de vidro. Tranquilo? Agora, nós também temos a convecção térmica. A convecção térmica é o transporte de energia que acontece por meio da movimentação da matéria, tá? Então, por exemplo, se você coloca um ar-condicionado, né, um refrigerador, no alto de uma sala, o que vai acontecer? As moléculas de ar que estão ali nas proximidades, elas basicamente vão ficar com uma temperatura muito reduzida, tá? Essa temperatura reduzida vai fazer com que essas moléculas desçam para a parte de baixo da sala. Aí as moléculas que estavam ali embaixo, elas vão acabar subindo. Então, se você parar para perceber, você está fazendo uma movimentação, você está fazendo uma corrente de convecção, que acontece pelo fato dos corpos terem diferentes temperaturas, que entra no quesito também de diferentes densidades, perfeito? A convecção, basicamente, ela acontece inclusive, né, nos oceanos. Você aprende isso nas aulas de geografia. Correntes de convecção. Dica: condução, ela tende a acontecer em meios materiais sólidos, tá? É a grande predominante. Convecção térmica também tem que acontecer em meios materiais, mas esses meios podem ser tanto os líquidos quanto os
gasosos. O que já desqualifica a alternativa letra A, que falava que esses dois processos aqui ocorrem, né, podem ocorrer no vácuo. O que pode ocorrer no vácuo? É o processo de irradiação térmica, onde o transporte de energia ocorre em função da propagação de ondas. Além de se propagar em meios materiais, né, sólidos, líquidos, gasosos, elas vão se propagar também no vácuo, que nós classificamos como ausência de matéria. Então, um exemplo muito clássico da irradiação térmica é quando você está lá na praia, decide pegar uma corzinha, e aí o que acontece? Você está recebendo do sol muita irradiação térmica. Você está recebendo, né, uma chuva de ondas eletromagnéticas. Então, fazendo uma extensão entre o Sol e a Terra, existe vácuo, né? E se você parar para perceber, nós recebemos praticamente a todo momento luz do Sol. Então, essa luz ela tem que percorrer o vácuo. Então, o que você define? Luz pode ser classificada como ondas eletromagnéticas, tá? Só uma dica aí, caso você precise disso lá na frente. Valeu? Vamos então à leitura da alternativa C. Ao tocar em uma porta de madeira e em sua maçaneta de metal, uma pessoa nota diferentes sensações térmicas. Por exemplo, que a maçaneta está mais fria do que a porta. Pessoal, para a resolução desse exercício eu preciso que você conheça minimamente o conceito de fluxo de calor, tá bom? O fluxo de calor, ele está basicamente na continuidade do estudo da condução térmica. Lembra que na alternativa A, se eu não me engano, eu falei da condução térmica para depois falar da convecção. Então, antes de eu chegar no tópico convecção térmica, eu tenho que passar pela análise do fluxo de calor. Tudo bem? Então, basicamente, o fluxo de calor é definido por essa letrinha aqui, tá? E é a razão da quantidade de calor em função do tempo, tá bom? Então, a gente pode pensar no seguinte, aqui embaixo, eu estou colocando para vocês uma outra estrutura para ser calculado, né, o fluxo de calor que atravessa uma certa região, através da lei de Fourier, tudo bem? A lei de Fourier vem falar o seguinte, que o fluxo de calor depende do material que você está trabalhando, esse K representa a condutibilidade térmica desse material, perfeito? Aqui é uma área de secção transversal, aqui é uma variação de temperatura, tudo dividido pela espessura. Só para você entender melhor, imagine esse livro aqui, eu vou querer imaginar que uma certa quantidade de calor tente atravessar essa página do livro, tá? Então vai entrar aqui nessa região para sair nessa outra. Você percebe que o fluxo vai depender de toda essa área que está recebendo a quantidade de calor e também vai depender, ó, dessa certa espessura. Você percebe que a espessura está no denominador. Quanto maior for a espessura do material, né, menor é esse fluxo de calor. Enfim, são coisas que você precisa conhecer minimamente. O que me interessa dentro da lei de Fourier é basicamente a condutibilidade térmica. O que eu vou dizer para você? Existem materiais que são bons condutores e existem materiais que não são tão bons condutores, tá? A gente pode fazer essa diferença justamente com o que a alternativa C falou. O metal é um bom condutor de calor. Já a madeira não se enquadra nesse quesito de bom condutor. Então, quando eu chego em um ambiente que eu seguro uma porta pela madeira e pela maçaneta, gente, as temperaturas, elas são as mesmas. Tanto que a questão deixou bem claro que você vai ter uma sensação térmica. A sensação térmica é justamente o fato de você sentir algo muito quente, algo muito frio, beleza? Quando eu encosto, a temperatura é a mesma. Porém, pelo fato dos elementos madeira e metal possuírem diferentes condutibilidades térmicas, eu digo que o metal, ele rouba calor mais rápido da minha mão. A minha temperatura vai ser maior do que a dos dois. Por exemplo, vamos supor que a porta, né, o quarto aqui esteja em uma temperatura ambiente de 27 graus Celsius, vamos colocar assim, e o meu corpo esteja a uma temperatura de 36, tá? Então a minha temperatura é nitidamente maior que todos os corpos que estão aqui dentro, ok? Quando eu toco no metal, o fluxo de calor entre o meu corpo e o metal vai ser muito maior do que o fluxo de calor entre o meu corpo e a madeira. Nós vamos ter a sensação que o metal está justamente mais frio do que a madeira. Então, a letra C é correta, tá? Agora vamos verificar também a letra D, onde ele disse pra gente que a energia potencial gravitacional depende da escolha do referencial adotado, que é outra questão verdadeira, né? Olha só, energia potencial gravitacional. Eu destaquei aqui para vocês o que é energia, né? A gente vai explicar um pouquinho, basicamente é a capacidade da realização de trabalho. Ou seja, sofrer um deslocamento pela atuação de uma força. Suponhamos que eu esteja no alto de um prédio e eu adoto o solo como referencial, a rua. Imagine que eu abandone o meu corpo lá de cima. Você está imaginando que o impacto da queda vai ser surpreendente. Eu fui muito lá em cima em relação a esse referencial, acumulei muita energia, ou seja, tive uma grande capacidade de realizar trabalho. Caralho, mas realizar trabalho? Qual força que vai estar atuando em você? Quando eu me abandonar lá de cima, a minha força-peso vai me puxar para o centro da Terra. Aí eu vou ser atraído e, pum,
cair. É diferente de eu subir uma cadeira, subir uma mesa, né? E pular nesse mesmo referencial. O impacto vai ser o quê? Muito menor. Tudo depende do referencial adotado. Tanto que eu coloquei aqui para você, ó. A energia potencial, ela é um produto. Massa, gravidade, altura. A minha massa é a mesma, né? A gravidade também. A gente está sujeito à aceleração da gravidade terrestre. Agora, qual dessas três aqui que pode ser variável? É justamente a altura. Então, se você muda a sua altura, você basicamente muda a energia potencial. Em relação a esse mesmo prédio, se eu adotasse o referencial no meio do prédio, os cálculos também mudariam, né? Então, gente, o referencial adotado, ele é basicamente um grande regente da física, tranquilo? Bom, galera, se nós formos ler o princípio de Arquimedes pertencente à hidrostática, né, um dos 3 princípios, nós vamos perceber o seguinte, ele dizia que o módulo do impulso possui mesma intensidade que o módulo do peso do fluido deslocado. Então, assim, é uma alternativa meio cabreira, você fica meio nervoso com ela, mas o discurso correto seria esse. Agora vem para cá para a ilustração. Imagine um recipiente, beleza? Coloquei uma certa quantidade de água aqui, por exemplo. E aí eu vou pegar nesse recipiente aqui e vou abandonar um corpinho, beleza? E ele vai ficar em repouso nessa posição. Percebam o seguinte, antes esse era o meu nível de água. Com a colocação desse corpo, o nível de água veio aqui para cima. Então você percebe que houve um aumento do nível de água. Aí o que a gente diz? O volume desse fluido que foi deslocado tem que ser igual ao volume do corpo submerso. Quando a gente está resolvendo questões de hidrostática e a gente mapeia esse corpinho aqui, a gente garante, a gente visualiza que ele está de fato totalmente submerso, em repouso, o que eu posso alegar? Que o empuxo dele tem que ser igual ao peso dele. É uma alternativa que eu acho que o discurso poderia ser melhorado, poderia ter vindo para cá. Então é uma alternativa que deixou a desejar. Mas qual é a síntese total da questão, do enunciado de número 42? Foi anulado, tá? A gente percebeu que a C e D poderiam sim ser consideradas como minhas respostas, tranquilo?